Ai, eu tô com muita vergonha de gravar esse vídeo, gente. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. No primeiro vídeo de todos do meu canal, eu falava assim. Eu pedi demissão pra ficar no YouTube. E parece que eu tô falando desse jeito agora de novo, porque eu tô com muita vergonha de gravar. Bom, primeiramente eu quero agradecer as pessoas que continuaram comentando, mesmo eu tendo falecido aqui no YouTube. E as 3 pessoas que vão assistir esse vídeo, porque pelo resto dos inscritos eu estou esquecida, com certeza. E muita gente vai se inscrever no meu canal, Mas assim, pra quem fica, eu vou contar porque eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo. Meu pai trabalhava em 2 empregos e ainda tinha trabalhos freelancers por fora. A minha mãe era cabeleireira, tem bipolaridade e esquizofrenia. Ambos brigavam muito. E uma hora o casamento explodiu, não deu certo. Mas não foi porque meu pai abandonou a minha mãe na situação. Por que que eu não consigo mais ir tanto à igreja hoje em dia? Porque as pessoas da igreja, quando eu ia pra igreja, falavam... Débora, mãe, teu pai abandonou tua mãe naquela situação. Ou seja, pegava a ferida e eu... O que me irrita muito mesmo, porque as pessoas da igreja pareciam que queriam fofocar sobre a desgraça alheia. Não tem essa mosca aqui, gente, antes de eu começar a gravar. Ai, sai daí! Morreu. Meu pai trocou a casa que a gente morava por 2. Uma dele e uma da minha mãe. A dele, na separação, ele... Ah, tava falando outra coisa. Então não foi o caso, meu pai abandonou a minha mãe na condição mental dela. Ela fugiu de casa. Ela passou dias fora. Eu, meus irmãos e meu pai passamos muito perrengue procurando por essa mulher. Ela pediu, inclusive, distância, sabe? Legalmente. E aí ela não queria mais ser meu pai nem pintar de ouro. Então eles tiveram que o quê? Se separar, né? E nisso, o meu pai ainda ficou sem a casa dele também. Por alguma coisa injusta que aconteceu, que eu não sei explicar muito bem. Mas a gente tinha que ir pra casa da minha mãe, que era uma casa horrível, caindo aos pedaços. A casa era feita de barro e ela era toda fofa, sabe? Quando chovia, minha gente, chovia muito mais dentro do que fora. O meu quarto, ele tem uma parede que quando chovia ficava toda molhada. E eu tenho que colocar cerca de 5 baldes dentro do quarto pra tentar não encharcar. A minha cama, ela já ficou toda molhada, porque uma vez eu saí, passei uns dias fora e quando eu voltei eu não tinha cama praticamente mais. E sem contar que quando a gente se mudou, meus pais deram a minha cama. Aquela cama que eu tinha comprado, de móveis usados, inclusive. Eu tinha o restinho do dinheiro que eu tinha ainda do emprego anterior. Eu comprei tinta pra disfarçar e pintar as paredes. Mas mesmo assim, vinha pessoas comentando, só podia ser no Nordeste que essas paredes caíam aos pedaços. Me diga o que essa pessoa ganha fazendo esse tipo de comentário. E além do mais, ela era localizada num lugar onde tinha muita boca de fumo, muito tráfico e muito tiroteio. Às vezes eu tenho que sair de casa pra comprar pão, eu tenho que esperar o tiro parar, literalmente. Engraçado que eu tava trabalhando, morando nessa casa uma época, e as pessoas tiravam muita onda comigo, porque eu falava, pessoal, vou chegar atrasada hoje porque tenho que esperar o tiro parar, e mandava áudio do tiro. E eu era muito zoada no trabalho. Bom, então tava morando eu, minha mãe e minha irmã. Neste período, a minha mãe entrou numa fase da doença dela, que é um sintoma da doença dela, que a libido aumenta. Então ela fez o Tinder, conheceu muita gente. E essa gente ia lá na nossa casa, pessoal. E eu e minha irmã, a gente ficava com muito medo. Se não fosse os nossos namorados, na época que hoje maridos ambos, graças a Deus, somos casadas. Eu casei de preto, inclusive. Mas foi só no cartório. Nós não teríamos pra onde ir, porque quando isso acontecia, a gente ia pra casa deles, né? E aí foi uma fase muito difícil pra nós, porque eu estava com depressão, minha irmã, ela nunca se autodenominou com depressão, mas dava pra ver que ela tava muito mal. Eu pensava em morrer o tempo todo. Agora é um assunto bem pesado. Não vou falar isso não, porque é muito ruim. Uma hora, dessas pessoas que minha mãe conheceu, ela conheceu um rapaz, um senhor, né, na verdade. Depois de uma semana que eles se conheceram, ela tatuou o nome dele. Agora você imagina, porque ela era da igreja, ela nunca teve uma tatuagem na vida. Depois de uma semana que ela conheceu o rapaz, ela fez uma tatuagem no nome dele. Mãe? Peraí, vai com calma, garota. Mas assim, o bom é porque eles se casaram, estão juntos até hoje, né? Quando minha mãe casou, ela saiu de casa. Então, o que ela ganhava pela perícia, a gente não contava mais, 0. Eu me virava sozinha ainda, quase completamente sozinha, com o dinheiro que eu tinha juntado. E eu também achava que quando acabasse eu já estaria ganhando dinheiro no YouTube, mas isso não ia acontecer de forma alguma. Gente, eu acabei pulando uma informação muito importante. Nessa época, o meu pai ajudava minha irmã com pensão. Meu namorado sempre estava nos ajudando com alimento. E a minha tia Iris, meu tio Ítalo, sempre nos ajudava também. Então, é isso aí. Mas isso daí, minha mãe ter saído de casa acelerou minha preocupação, porque tinha eu e minha irmã. Minha irmã não estava trabalhando, eu tinha que encontrar um emprego. Foi aí que eu comecei a trabalhar, porque o primeiro lugar, graças a Deus que eu mandei o currículo, me aceitaram. E o emprego era maravilhoso. Só que pra eu chegar lá, eu tinha que bater o ponto de 6h30 em ponto. E
Eu tinha que sair de casa às 4 horas, porque eram 2 ônibus que eu pegava. Pra eu sair de casa às 4 horas da madrugada, naquele lugar cheio de marginal, eu tinha que acordar às 2 horas da madrugada pra fazer minha comida, fazer a comida pra eu levar e me arrumar, porque como era no aeroporto, eu não podia ir feia. Vocês sabem que aeroporto é um nível, assim, de classe, né? Então, pra eu nem levar um tiro perdido e nem ser assaltada ou coisa pior, eu tinha que sair de casa pra parada assim. Desviando mesmo dos tiros. Agora deixa eu respirar aqui, peraí. Como eu falei pra vocês, nessa época eu já namorava. O que meu namorado fazia? Dormia nessa casa, que era mais um buraco do que uma casa, comigo. Pegava o ônibus comigo até a parada lá. Esperava esse ônibus chegar pra eu ir pro aeroporto. E pegava um ônibus sozinho e voltava pra casa sozinho. E isso partia meu coração demais. Porque ele não deixava eu proibir ele de fazer isso. Era um ciclo assim, sabe? Era um ciclo sem fim. Eu não queria que ele fizesse, ele fazia, ficava triste. E ele fazia porque ficava... Enfim, é isso aí. Ele encontrou uma solução. Ele falou assim, é melhor você vir morar comigo, porque aqui é mais perto da parada. E vai ser mais aceitável essa situação. Tá ruim demais. Minha sogra, que é a minha mãe, que me adotou, né? Obrigatoriamente, mesmo que eu não quisesse, ela teria me adotado mesmo assim. Ela é muito carinhosa, ela é muito amorosa. Ela fala pra todo mundo que eu sou a filha dela. E o meu sogro também me adotaram. Então, eu fui, gente, muito mal. Porque... mano, daquela coisa, né? Você vai morar na casa da sogra. Eu tava com muito medo, mas deu tudo certo. Deixei a minha irmã lá sozinha. Débora, você deixou sua irmã lá sozinha? Ela me apoiou, inclusive, nessa decisão, porque ela sabia que eu estava fazendo isso pra melhorar a minha vida. Eu continuei ajudando ela, né, porque ela não tinha encontrado emprego ainda. Até um pouco antes dela conseguir encontrar um emprego. Deu tudo certo, graças a Deus. E o seu pai dela nessa situação toda, não sei o quê? Primeiramente, a gente foi morar com a nossa mãe pra ajudar ela. Meu pai aceitou e apoiou isso, entendeu? Quando minha mãe foi embora, meu pai não fez nada. Sim, ele fez. Ele ficou chamando a gente pra ir morar com ele. Mas ele já estava casado. Não houve traição nesse casamento, pelo amor de Deus. Foi depois de um bom tempo. Ele conheceu e casou com essa mulher. E ela é uma boa pessoa. Mas eu e minha irmã não conhecia a qualidade da mulher. A gente achava o quê? Que a gente teria uma madrasta, ia morar com ela e ia fazer a gente limpar o chão com a língua. Mas que fique claro, tá? Que o meu pai sempre chamou a gente pra morar com ele, pra melhorar de vida um pouco. Bom, e aí foi por isso que eu parei de gravar, gente. Porque os meus sogros, eles têm uma idade. Eles não são tão jovens, sabe? Eu não vou chamar ele de velho, senão meu sogro vai brigar comigo. Eles são jovens, mas não tão jovens. Então, meu sogro gosta de assistir jornal, aquele jornal que passa na hora do almoço. E almoçar e comendo, assim, naquela paz. Aí imagina, ele comendo... Senhora, mas por que a senhora tá correndo se a senhora... E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Tá atrapalhando aí, seu Luiz? Não, minha filha, pode gravar aí, viu? Diabo, é isso? Aí eu ficava com medo de ir gravar e isso acontecer e eu acabar falando pra dentro, tipo, com medo, com vergonha dele. Eu já sei que quase ninguém vai assistir esse vídeo. Eu já sei que muita gente vai se desinscrever, mas eu prefiro que se desinscreva vendo eu como eu sou do que se desinscreva porque viram uma pessoa que não era eu, entendeu? Tipo, outra pessoa voltou aqui e eu não tô entendendo nada. Agora, por que eu pedi demissão do emprego? O emprego era maravilhoso. Eu cheguei a ganhar alguma premiação por me destacar como colaboradora. Mas eu não me envolvia com as pessoas. Eu não me sentava com elas na hora do almoço. Eu não vinha no ônibus conversando com elas. Eu gosto de falar de coisas mais profundas, pessoal. Se for pra me sentar pra ficar falando sobre sacanagem, mal do gerente, da vida alheia, eu não me interesso nem um pouco, eu fico muito entediada. Eu não julgava e nem ficava falando disso, mas só que eles achavam que eu me sentia superior a eles. Então eu já sofria um certo hate desse pessoal. E que eu vou contar algumas histórias futuramente do que aconteceu. Eu fui acusada de furto, então tava ficando muito pesado o clima pra mim. Mas o que piorou muito é porque, assim, eu nunca fui de babar ninguém. Mas eu me dava muito bem com um líder lá e, assim, poxa, eu era por ele era por mim. Até eu notar muita hipocrisia. A pessoa passava 3 meses sem ir na loja. Quando um avaliador ia e falava que a loja estava linda, aí ele falava, obrigado. Sem nunca ir na loja, porque ficava só eu e outro peão lá cuidando da loja. Quando a loja estava um lixo... Essa equipe não quer trabalhar. Ela não tem senso de dono. Eu falo 2 vezes e eles não fazem. Comecei a bater de frente, isso começou a dar muito ruim, porque o líder falou, Débora, você não é minha gerente, quem tem que falar isso pra mim é meu gerente, viu? Porque assim, eu não me dava bem com os meus coleguinhas, mas a liderança gostava muito de mim. Mas quando uma pessoa, que era da liderança, começou a falar mal de mim nas reuniões, aí nem coleguinha, nem liderança, eu comecei a me estressar, dei um jeito na coluna, porque o meu colega estava conversando, não me ajudou a levantar uma prateleira muito da pesada, e vieram falar assim, a culpa é sua que não esperou ele terminar de conversar. Vocês estão vendo a música só passando aqui na frente, né? É outra já. Eu vou deixar aqui passando, por favor, ignorem. Meu marido passou no concurso. Ele falou, você não precisa passar por isso. Ele sempre quis que eu viesse gravar no YouTube. Ele sempre quis que eu ficasse fazendo minhas artes, porque eu estou trabalhando com escultura, é a coisa que eu mais amo fazer. Então ele falou assim, olha,
fique só até dezembro e peça demissão do seu emprego. Saí de lá todo mundo me chamando de louca e tudo mais, mas eu tô feliz, tô bem. Que isso sirva de lição pra vocês. Eu tava na pior, numa casa caindo aos pedaços. Ah, e a casa que eu tô morando é a minha. 6 meses que eu tava trabalhando, eu tirei essa casa pra mim e pro meu marido, nós compramos ela. Meu sonho da minha infância era morar num lugar que tivesse colinas, que tivesse natureza. E eu vivo dentro dos matos agora. Eu tenho vizinho pra cá, pra trás. O conjunto é todo aqui pra trás, é perto da BR. Perto de uma cidade, aqui tem tudo. Mas eu tô morando em frente a uma fazenda. Pra frente não tem nada, só tem pro lado e pra trás. E eu juro por Deus, eu não quero nunca que isso mude. Eu não sei com que frequência eu vou gravar, eu estou me reorganizando, mas eu só vim aqui falar que o canal voltou, dessa vez voltou. Eu estou com um Instagram novo, tá? Débora do Além. E é só isso mesmo. E a mosca morreu. Tchau!